Existe um segredo que repousa silencioso entre as linhas dos Salmos. Um código que poucos decifram, mas que transforma vidas quando compreendido. A maioria das pessoas lê essas palavras como se fossem apenas orações antigas, repetições de fé ou consolo espiritual. No entanto, aqueles que despertaram para o poder oculto dos Salmos descobriram algo muito mais profundo, uma tecnologia espiritual capaz de abrir portais de prosperidade, propósito e sabedoria. Napoleon Hill chamaria isso de ciência do pensamento vibracional. Mas aqui, ela se manifesta em versos milenares que ainda ecoam no inconsciente da humanidade. Os Salmos foram escritos não apenas para serem recitados, mas para serem vividos. Cada palavra é uma semente. Cada frase um comando que ativa uma frequência específica no campo mental e espiritual. Quando um homem ou uma mulher pronuncia essas palavras com consciência plena, com o coração e a mente alinhados, algo se move no invisível. O universo, que responde a vibrações, começa a reagir como se ouvisse um som antigo e familiar. É nesse instante que o impossível começa a se organizar em silêncio. Mas há um detalhe que separa os 99% que oram sem resultado do 1% que transforma a oração em poder criador. A diferença está na consciência. O 99% busca Deus para resolver seus problemas. O 1% compreende que Deus se manifesta através deles. O primeiro repete palavras, o segundo sente a vibração por trás delas. O primeiro pede, o segundo reconhece. E é nesse reconhecimento, no sentir e não no suplicar, que a verdadeira riqueza começa a fluir. Imagine que cada salmo é uma chave e que a Bíblia é um grande cofre espiritual. A maioria se contenta em observar o cofre, mas nunca aprende a girar as combinações certas. Fé sem entendimento é como ouro enterrado. Possui valor, mas não ilumina. O que os antigos chamavam de sabedoria divina nada mais é do que o domínio consciente da energia espiritual expressa em forma de palavra. Quando a voz se torna veículo da fé, o verbo deixa de ser som e se transforma em poder. E é isso que o 1% entendeu. O que você está prestes a descobrir não é uma interpretação religiosa, mas uma decodificação espiritual. Vamos mergulhar nas camadas ocultas do Salmo e entender como suas palavras foram projetadas para moldar o destino humano. Porque a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se vibra. E aquele que aprende a vibrar em sintonia com o divino não precisa perseguir prosperidade. Ele a atrai naturalmente, como o sol atrai a vida. Esta é a ciência espiritual que poucos compreendem e que agora será revelada. A linguagem codificada da fé, o que o 99% não compreende. Poucos percebem que os salmos não são apenas textos, mas frequências codificadas. Cada palavra, cada sílaba, cada pausa carrega uma vibração que comunica diretamente com a estrutura energética do universo. Essa é a linguagem da fé em sua forma mais pura, uma ciência vibracional que antecede qualquer conceito moderno de psicologia positiva ou lei da atração. O que diferencia o 1% que alcança a manifestação daquilo que recita os salmos mecanicamente é a consciência por trás do som. Eles não apenas falam com Deus, mas sintonizam a mente com o ritmo divino. A maioria lê os salmos com os lábios. O 1% os lê com o coração. E esse é o ponto que muda tudo. O universo não responde a palavras, responde à energia emocional que as sustenta. Quando alguém pronuncia, "O Senhor é meu pastor", mas sente medo, escassez ou dúvida, o som não tem força. Mas quando essa mesma frase é dita em estado de certeza, confiança e presença, ela vibra como um comando. A diferença entre os que recitam e os que manifestam está na harmonia entre o som e a emoção, entre o verbo e o espírito. Essa é a linguagem codificada da fé, o idioma que o universo entende. Nos antigos textos hebraicos, cada letra dos salmos possuía valor numérico e energético, e a repetição de certas palavras criava uma sequência de vibrações que ajustava a mente ao campo do milagre. Hill
chamava isso de transmutação de energia espiritual em resultados práticos. Os antigos chamavam de oração eficaz. É o mesmo princípio: alinhar a frequência interna com a divina até que não exista mais diferença entre quem pede e quem concede. Quando você entende isso, percebe que a fé não é crença cega, mas conhecimento codificado. As palavras são como notas musicais, e o sentimento é a melodia. Se estiver desafinado, a música não toca. Por isso, a verdadeira oração é vibração, não súplica. É o ato de tornar-se o som que se pronuncia. 1% aprendeu a orar como quem desperta forças ocultas, não como quem implora. Eles transformaram o verbo em instrumento e a voz em poder. Rezar sem consciência é como repetir uma senha errada diante de um cofre. Você faz o esforço, mas ele nunca se abre. O segredo não está em orar mais, mas em orar certo. A palavra certa, no estado emocional certo, com a intenção correta, cria realidades. Essa é a codificação esquecida. A matemática espiritual escondida nas entrelinhas dos salmos. Quando pronunciados com sabedoria e sentimento, eles não apenas acalmam a alma, reconfiguram o destino. O coração como cofre, onde está o tesouro escondido. O verdadeiro segredo dos salmos não está no papel, mas no coração que os pronuncia. A mente compreende as palavras, mas é o coração que as torna vivas. É ali que a energia se transforma em realidade, que o invisível encontra forma. Os antigos mestres espirituais diziam que o coração é o templo onde Deus habita e o altar onde o verbo se torna carne. Napoleon Hill descrevia isso de outra forma. O desejo ardente é a semente de toda a criação. No fundo, ambos falavam da mesma coisa, o poder de um sentimento intenso e puro que, quando sustentado, se torna força criadora. O coração é o cofre onde está guardado o verdadeiro tesouro. E como todo cofre, ele só se abre com a combinação certa: fé, emoção e consciência. A maioria tenta abrir esse cofre usando apenas a razão, e é por isso que não acessa nada além do eco das próprias dúvidas. A mente analisa, o coração manifesta. É ele que transforma as palavras dos salmos em energia viva, capaz de alterar a frequência do corpo, da mente e da realidade à sua volta. O 1% entendeu isso e aprendeu a sentir antes de pedir, a vibrar antes de receber. Quando o coração se enche de gratidão, algo muda na estrutura energética do ser humano. A vibração do medo cede lugar à confiança, e a oração deixa de ser um pedido e se torna um reconhecimento. O universo responde de forma diferente àqueles que reconhecem o que já têm, porque a gratidão é a linguagem dos que já vivem em abundância. Quando você agradece antecipadamente, está declarando ao universo: eu já possuo. E essa declaração cria movimento. O invisível começa a se organizar para confirmar o sentimento que você emitiu. Os salmos, quando sentidos com o coração, não são mais textos. Tornam-se ferramentas de transmutação. Cada verso, quando pronunciado com emoção sincera, atua como uma senha energética, abrindo o campo da abundância. É por isso que muitos recitam o mesmo salmo e vivem resultados completamente diferentes. Não é o texto que muda, é o coração de quem o diz. O 1% aprendeu a tornar-se o próprio canal da energia divina. Eles não esperam o milagre. Eles se tornam o milagre. O coração não é apenas um órgão físico, mas o centro de convergência entre o humano e o divino. Quando ele vibra em harmonia com a palavra, cria-se um campo de coerência que transforma pensamentos em matéria, ideias em acontecimentos, fé em prosperidade. É por isso que a verdadeira riqueza nasce de dentro para fora. Quem domina o coração, domina o destino. O salmo é a chave, mas o coração é a fechadura. E somente quem sente profundamente pode abrir as portas daquilo que é eterno. A mente dourada. Como o pensamento eleva a frequência da riqueza. A mente é o laboratório onde o verbo se transforma em destino. Quando Hill afirmava que tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela pode alcançar,
Ele descrevia o mesmo princípio que os antigos salmistas aplicavam intuitivamente: o poder do pensamento direcionado pela fé. Os salmos são, em essência, mapas mentais que conduzem o pensamento comum ao pensamento dourado, aquele estado de consciência em que a ideia vibra em ressonância com o propósito divino. Essa é a frequência da verdadeira riqueza, onde o pensar deixa de ser esforço e se torna criação. O 99% pensa de forma reativa. Eles permitem que o medo, a dúvida e a escassez ditem o rumo da mente. Já o 1% entende que pensar é construir e constrói deliberadamente. Eles moldam pensamentos como quem ergue templos invisíveis, tijolo por tijolo, até que o abstrato se torne real. Um pensamento sustentado em harmonia com o sentimento certo tem poder maior que qualquer ação desordenada. Quando mente e coração vibram em uníssono, o universo responde como se estivesse ouvindo um decreto. O pensamento dourado é aquele que não se contradiz. Ele nasce de uma fé madura, que não oscila entre será e talvez. Ele afirma, sente e confia. É o pensamento do rei, do Criador, do ser que entende que prosperar não é pecado, mas propósito. Os antigos sábios sabiam que a pobreza não era um destino, e sim uma frequência mental. Por isso, o Salmo 23 diz: nada me faltará. Não é uma promessa futura, é uma declaração de estado mental. O 1% entende que, ao afirmar isso com fé e clareza, a mente entra em sintonia com o campo da suficiência. A riqueza começa quando o pensamento deixa de ser um reflexo da realidade e passa a ser o molde dela. O 1% não espera que algo mude para acreditar. Eles acreditam para que algo mude. O salmo recitado com consciência é uma ferramenta de alinhamento. Cada palavra é uma nota, e cada nota ajusta o pensamento à frequência do ouro espiritual. Não o ouro material, mas o ouro da clareza, da visão e da certeza interior que antecede qualquer conquista. Quando a mente se eleva, o mundo responde. A realidade se reorganiza em torno da frequência dominante. É por isso que alguns atraem oportunidades enquanto outros as perdem. Não é sorte, é sintonia. A mente dourada atrai o que está pronta para receber. Ela não busca fora o que já foi criado dentro. O 1% vive nesse estado mental, onde a riqueza é consequência natural de uma mente disciplinada pela fé e iluminada pelo entendimento. O salmo, então, não é apenas oração, é reprogramação. É a mente conversando com o divino em sua própria linguagem. A energia da palavra, quando o som cria matéria. Desde o início dos tempos, o som foi o primeiro criador. E Deus disse: haja luz, e a luz existiu. Antes de qualquer forma, houve um comando. Esse é o fundamento dos Salmos e o motivo pelo qual sua recitação consciente possui tanto poder. Cada palavra pronunciada é uma vibração lançada no tecido invisível do universo. Quando essa vibração é coerente, carregada de intenção e emoção, ela se condensa em forma, seja ela um evento, uma oportunidade ou uma transformação interior. É por isso que o 1% entende a palavra como instrumento criador, não apenas como expressão de fé. A ciência moderna começa a decifrar o que os antigos já sabiam. O som reorganiza a matéria. Experimentos de cimática mostram que frequências específicas fazem partículas formarem padrões perfeitos. O mesmo acontece com a energia da vida. As palavras que você repete todos os dias moldam o padrão invisível de tudo que o cerca. Um salmo pronunciado com clareza, convicção e amor tem o poder de reconfigurar não apenas o campo energético, mas também o estado mental e emocional de quem o profere. A palavra é vibração, e vibração é criação. No entanto, a maioria fala sem consciência. Repetem frases que contradizem sua fé, pedem prosperidade enquanto verbalizam escassez, desejam amor enquanto semeiam dúvida. O universo não responde ao que você quer, mas ao que você vibra. E a vibração mais pura se manifesta naquilo que você diz. A palavra é a assinatura energética da alma. Por isso, o 1% usa o verbo
com responsabilidade. Eles não falam sobre a realidade que veem, falam sobre a realidade que desejam criar. Os salmos funcionam como mantras sagrados, calibrados em frequência divina. Quando pronunciados em estado de coerência, mente, emoção e palavra alinhadas, eles produzem um efeito que a psicologia moderna chamaria de reprogramação profunda. A pessoa começa a perceber o mundo sob uma nova lente, e o mundo responde de acordo com essa nova percepção. É o ciclo perfeito da criação. O verbo projeta, a emoção alimenta, a matéria obedece. Aqueles que compreendem esse princípio não desperdiçam palavras. Sabem que cada frase é um decreto. Um não consigo é uma ordem. Um eu posso é uma proclamação. A palavra cria um campo de possibilidades e define o alcance da fé. Quando os salmos são recitados com essa consciência, tornam-se cânticos de poder, melodias que moldam o invisível. A verdadeira riqueza não está no ouro que brilha, mas no verbo que se cumpre. O som é a ponte entre o espírito e a matéria, e quem domina o som, domina a criação. O alinhamento invisível, a fé em ação. A fé verdadeira não é estática, é movimento. Ela não nasce apenas no silêncio da oração, mas na decisão que se segue a ela. O 1% compreende que fé sem ação é como um rio represado, possui potencial, mas não flui. O universo se move em resposta ao alinhamento entre crença e atitude. Os salmos não foram escritos para gerar consolo, mas para despertar força. Cada verso é um lembrete de que a confiança em Deus exige movimento, coerência e entrega. É esse alinhamento invisível entre o sentir e o agir que transforma simples palavras em resultados palpáveis. Muitos acreditam que orar é suficiente, mas permanecem esperando o milagre como quem aguarda a sorte. A fé, no entanto, não é expectativa, é convicção acompanhada de ação inspirada. Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda riqueza, mas também advertia que ela deve ser acompanhada de persistência. É por isso que os grandes realizadores, espirituais ou materiais, agem como se o milagre já tivesse acontecido. O 1% não espera ver para crer, eles creem para ver. O alinhamento invisível é a ponte entre o invisível e o visível. Ele acontece quando cada escolha diária reflete o estado de fé interior. Não é sobre o que se fala em momentos de oração, mas sobre o que se faz depois dela. A coerência é a vibração mais alta do universo. Quando você pensa em abundância, sente gratidão e age com propósito, sua energia se torna irresistível. É como se o universo não tivesse escolha, a não ser responder na mesma frequência. Os salmos são manuais de alinhamento. Eles ensinam, em linguagem simbólica, a importância de viver o que se ora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é uma frase para repetir, é um estado de consciência para sustentar. É a certeza de que, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, a provisão já está em curso. O 1% entendeu que o invisível se move primeiro, e o visível apenas confirma. Agir em fé não é agir por desespero, mas por clareza. É caminhar sabendo que o caminho se constrói sob seus pés. É abrir a porta mesmo antes de ouvir a batida. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser conceito e se torna energia criadora. O universo responde a quem vibra a ação inspirada, não a quem espera intervenção. Quando fé e movimento se tornam um só fluxo, a vida se reorganiza. O milagre, então, não é um evento isolado. É a consequência natural de um alinhamento perfeito entre o espírito que crê, a mente que decide e o corpo que age. A chave de Salomão. O segredo do coração rico. Salomão não foi o homem mais rico apenas por suas posses, mas por compreender algo que poucos ainda hoje percebem. A verdadeira riqueza é consequência da harmonia entre sabedoria, fé e propósito. Sua oração não foi por ouro, poder ou fama, foi por entendimento. Ele pediu discernimento para servir melhor, e o universo respondeu concedendo tudo o que o homem comum busca em vão. A chave de Salomão é esse segredo silencioso que o 1% decifrou. O coração rico é aquele que serve.
porque entendeu que prosperar é expandir a criação de Deus no mundo. O coração rico não é movido por ganância, mas por propósito. Enquanto o 99% busca acumular, o 1% busca contribuir. Essa é a diferença energética que abre os portais da abundância. O universo não multiplica o que é retido, ele expande o que é compartilhado. É o princípio da semeadura espiritual. Assim como Salomão, quem pede sabedoria atrai riqueza, porque o sábio transforma tudo o que toca. O ignorante destrói o que recebe, o sábio multiplica o que tem. A chave de Salomão é o entendimento de que a prosperidade é uma extensão da consciência divina. O ouro é apenas o símbolo material de uma mente e de um coração alinhados com a abundância do Criador. Quando você serve ao propósito maior, seja inspirando, curando, ensinando ou criando, você se conecta ao fluxo universal da riqueza. Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Essa é a tradução moderna da sabedoria salomônica. Riqueza é resultado de servir a algo maior que o próprio ego. O coração rico é calmo, porque confia. Ele não compete, não inveja e não teme perder. Ele entende que tudo o que é verdadeiramente seu jamais será tirado e que dar é o maior ato de fé que existe. O 1% pratica essa verdade sem alarde. Eles doam, ensinam, compartilham e continuam crescendo. Não porque esperam retorno, mas porque vibram na mesma frequência do Criador, a frequência da expansão. Quando Salomão escreveu "Mais vale o bom nome do que muitas riquezas", ele revelava o código da integridade, o magnetismo da alma limpa. O coração rico não busca impressionar, busca expressar. E é essa pureza de intenção que o torna irresistível para o universo. Prosperar não é um prêmio, é uma consequência. O ouro segue quem serve à luz, e a luz segue quem ama sem cálculo. Essa é a verdadeira herança dos sábios. Compreender que o coração é o maior cofre do mundo e que a única chave que o abre é o amor em ação. O retorno da riqueza oculta. A verdadeira riqueza nunca esteve escondida do homem. Foi o homem quem se distanciou dela. O ouro espiritual, o mesmo que moveu reis e profetas, continua acessível, esperando ser despertado dentro de cada ser humano que decide olhar para dentro. O Salmo, quando compreendido em profundidade, revela que o poder da abundância não está no esforço, mas na consciência. Aquele que descobre essa verdade abandona a busca cega e começa a criar em silêncio, movendo o invisível com a vibração da certeza. Essa é a revelação final. A riqueza que o 1% encontra não vem de fora, mas de um estado de comunhão entre mente, coração e verbo. As palavras sagradas não foram escritas para adornar templos, mas para moldar destinos. Quando pronunciadas com fé e entendimento, elas despertam o poder criador adormecido no homem. Esse poder não distingue tempo, idade ou condição. Ele apenas responde à vibração de quem crê. É o mesmo princípio que moveu Salomão a governar com sabedoria, Davi a vencer gigantes e Hill a ensinar que o pensamento disciplinado cria realidades. Todos tocaram a mesma verdade, apenas a expressaram em linguagens diferentes. A mente é o altar, o coração é o fogo, e a palavra é a oferenda. O 99% lê os salmos esperando milagres, o 1% os lê criando-os. O primeiro busca sinais, o segundo se torna o sinal. A diferença está na consciência. Quando o ser humano entende que é o veículo da manifestação divina, ele deixa de implorar e passa a comandar, não por arrogância, mas por sintonia. A fé deixa de ser esperança e se torna certeza. Nesse ponto, o universo não é mais uma força externa, mas um espelho que reflete o que você é. O retorno da riqueza oculta é, na verdade, o retorno do homem a si mesmo. É quando ele percebe que o Criador nunca o abandonou. Ele apenas esqueceu a linguagem da criação. O Salmo é o lembrete, o código, o mapa de volta à fonte. Quando você o recita com entendimento, as palavras deixam de ser prece e se tornam decreto. A vida, então, responde com sincronicidades,
oportunidades e bênçãos que parecem milagres, mas que são apenas o reflexo do seu novo estado de consciência. O 1% não possui segredos inacessíveis. Eles apenas aprenderam a viver em coerência, pensar com clareza, sentir com fé e agir com amor. Essa é a trindade invisível da prosperidade. Quem domina essas três forças desperta o ouro interno, aquele que não se perde, não enferruja e não depende do mundo. O verdadeiro salmo da riqueza é a vibração de um ser alinhado com o divino, consciente de que tudo o que ele busca já habita dentro dele. Quando essa verdade é sentida, o cofre do universo se abre e o homem descobre que o milagre sempre esteve onde menos procurou, em si mesmo.